aqui, a gente vai colocar para o nosso público ler junto com a gente, especificamente esse trecho sobre o Daniel Vorcaro, irritado com o Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, extremamente respeitado, um jornalista importante para o Brasil. Ele diz ali que queria combinar um assalto, arranjar alguma forma ali de bater, de dar um pau no Lauro Jardim. Ele diz o seguinte na mensagem, abre aspas, parte aqui que a gente coloca do Mourão primeiro falando, do tal do sicário, que era quem executaria esse tipo de trabalho sujo. Ele diz o seguinte, abre aspas, esse, e aí tá o nome, né, que na decisão tá rasurado, bate cartão todo domingo, fecha aspas. E ele diz o seguinte, lanço uma nova sua, positiva. E aí o Daniel Vorcaro fala assim, Mourão responde, cara escroto. E o Daniel Vorcaro diz, tinha que colocar gente seguindo esse cara, pra pegar tudo dele. E o Mourão fala, vou fazer isso. Ali em cima da questão da positiva é de ter notícias positivas sobre o Daniel Vorcaro, e o Mourão teria um trabalho ali também de tirar as notícias negativas. E na continuação da conversa, o Daniel Vorcaro diz o seguinte, abre aspas, esse quero mandar dar um pau nele, quero quebrar todos os dentes, num assalto, fecha aspas. E acho que tem mais algum trecho, a produção vai colocar aí. Agora, em seguida, né, o Mourão diz o seguinte, coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem no qual o Vorcaro afirma a intenção de quebrar todos os dentes do jornalista. O ato contínuo, Mourão responde, abre aspas, estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivos, fecha aspas. E ainda em relação à mensagem de Vorcaro, ele diz o seguinte, né, quero dar um pau nele, no jornalista. O Mourão pergunta, pode? Eu vou olhar isso. E confirmando ali a agressão, o Vorcaro responde sim. Então essa sequência em relação à violência que eles queriam fazer em relação ao jornalista, e a gente já tem as informações de que se trata do Lauro Jardim. Tem um outro trecho também que eu queria colocar aqui, outros trechos de violência contra a empregada, né, que eles colocam dessa forma, e violência contra chefe de cozinha. A gente tem esses trechos aí, eu já passo a bola pro Rafael Veleda. O Daniel Vorcaro diz o seguinte, abre aspas, empregada Monique me ameaçando, é mole, tem que moer essa vagabunda, fecha aspas. E o Mourão responde, o que é para fazer? E o Daniel Vorcaro diz, puxa endereço, tudo, fecha aspas. E aí tem mais alguma sequência, vamos passar. O bom de dar sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar, fecha aspas. A gente selecionando aqui, ô Veleda, algumas dessas mensagens que colocam o Daniel Vorcaro como uma pessoa violenta ali, nas análises dele, do que estavam falando sobre ele, dos jornalistas que falavam sobre ele, de outras pessoas que apareciam no meio do caminho, numa linguagem bastante distante do que a gente tinha já ouvido dele, né? Isso aparece a partir do que é revelado na terceira fase da Operação Compliance Zero. O Veleda, e muito do sicário envolvido, porque era ele que faria todos esses trabalhos sujos. Uhum. Pois é, Natália, é toda uma linguagem de filme de gangster, eu diria. Por isso que todos nós já assistimos muitos. Então, isso facilita levar essa narrativa para desconfiança depois que o sicário morreu na cadeia, né? Um episódio que coloca a Polícia Federal sob enorme pressão, porque a pessoa custodiada ela está sob responsabilidade de quem está custodiando, então a Polícia Federal ela vai ter que explicar, como o Fábio já falou, eles já mandaram para o ministro relator do caso, o ministro André Mendonça, as imagens, os relatos, e disseram que estavam começando uma investigação. Mas a gente vê, né, as cobranças aí da oposição, que tem um quê de oportunismo político, mas que fazem sentido, falando quem vai investigar é a própria Polícia Federal, sim, a própria Polícia Federal, mas com o Ministério Público, com o Supremo, todo mundo, nosso sistema judiciário vai fazer todos os procedimentos que estão na lei, então existe como investigar isso.
mas vai ser muito explorado, vai continuar sendo muito explorado politicamente, a morte do Felipe, né, o sicário, e a gente está esperando aqui as primeiras repercussões desta quinta-feira, né? Como eu disse, não tem nem a confirmação oficial da morte dele, está esperando aí alguma nova nota da PF, manifestações aí do sistema de saúde aqui de Minas sobre todos os procedimentos e os próximos passos. Ontem eu também falei com o advogado do sicário, o doutor Vicente, e ele falou que ele teve com o cliente dele até por volta das 14, 14h30, disse que ele estava bem, que ele estava em plena capacidade física e mental, e aí ele também chama a tentativa de suicídio de suposta tentativa de suicídio. Então a gente vê que a própria defesa do sicário, ela não está aceitando com tranquilidade essa primeira conclusão. Então isso é um indício, um sinal de que a gente vai ter muita tensão política enquanto se desenvolve essa investigação. Veleda e Fábio, pedir só uns segundinhos, aí, uns instantes para o Fábio. A gente vai mudar totalmente de assunto, mas é porque eu quero aproveitar o Veleda aqui para trazer um outro assunto totalmente